Fala pessoal do canal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o monitor do Raciocinando a Matemática e na nossa jornada de matemática, a aula de hoje, a gente vai continuar com radiciação. Isso mesmo, pessoal. Na aula passada a gente viu potenciação, propriedade de potência, operações e tudo mais. E para continuar a jornada na matemática, a gente vai para a radiciação. O que a gente precisa entender sobre isso? Vem aqui comigo. Radiciação é a operação inversa da potenciação, pessoal. Então a gente vai ter aqui o seguinte. A gente vai ter aqui um radicando x. A raiz desse radicando x no índice n vai ser o número que a gente busca. Ou seja, o símbolo da radiciação ela vai ser a raiz. Ou seja, a gente tem aqui um número, vamos pegar aqui como exemplos, números. A raiz quadrada de 4. O que a gente vai ter? Que o 4 ele é o radicando, o 2 é o índice, e a gente quer um número que ao quadrado vai dar 4. Que número ao quadrado que vai dar 4? O 2. Se você pegar 2 ao quadrado, vai dar 4. Então a gente achou que a raiz cúbica, né? Ou a raiz de 4 é 2. E para a gente continuar aqui, a gente vai ver outros exemplos. A gente pega a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada, pessoal, é você imaginar que aqui tem um índice 2. Normalmente vai aparecer só raiz de 16. Mas isso é a mesma coisa que raiz quadrada de 16. A gente está pensando no número que vezes ele, ou ao quadrado, dê 16. Pensa aqui comigo, o 4. O 4 vezes 4, ou 4 ao quadrado, é 16. Ou seja, a raiz quadrada de 16 é 4. E se a gente tiver como um exemplo a raiz cúbica. Raiz cúbica é quando o índice aqui por 3 e a gente tiver aqui, por exemplo, radicando 27. A gente quer um número que um número que vezes ele, 3 vezes, ou ele mesmo, ou até mesmo ele elevado ao cubo, seja 27. Que número elevado a 3 vai dar 27? O próprio 3. Se a gente pegar 3 ao cubo, ou 3 vezes 3 vezes 3, então assim, você vem 3 vezes 3 vezes 3, ou 3 ao cubo, isso vai ser igual a quanto? Pensa aqui comigo, 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. E 3 ao cubo também é 27. Ou seja, a gente descobre que a raiz cúbica de 27 é 3. Tudo bem, pessoal? De volta aqui, pessoal. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ver as propriedades da radiciação. Isso mesmo. A gente viu e entendeu ali o que é a radiciação. Agora a gente vai pegar em questão das propriedades delas. São algumas propriedades que eu vim para trazer elas aqui. Então vamos lá. A primeira propriedade que eu gostaria de trazer para vocês é a questão do produto de radicais. Quando a gente tem um produto dentro da raiz. O que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai multiplicar o número que está aqui dentro, ou seja, 9 vezes 4, isso vai dar 36. Isso é nada mais nada menos que raiz de 36. Que tem como resultado 6. E para comprovar isso, 6 ao quadrado, né, ou 6 vezes 6, dá 36. Então, raiz quadrada de 36 é 6. Se a gente pega aqui um outro exemplo, 16 vezes 4 dentro de uma raiz, ou seja, raiz de 4 vezes 16. Isso aqui é nada mais nada menos que raiz de 4 vezes 16 é 64. E aí agora você pega raiz de 64, vai ser 8. Concorda? Porque 8 vezes 8 dá 64. E se a gente vai agora para a próxima propriedade, pessoal, a gente vai pegar aqui quociente de radicais, que é a ideia de trocar a multiplicação pela divisão. Vai ser nada mais nada menos que você dividir o que está ali dentro. Ou seja, 16 dividido por 4 vai ser raiz de 4. Por quê? 16 dividido por 4 é 4. 4 dentro de uma raiz vai ficar raiz de 4, que é 2. Se a gente pega aqui outro exemplo, 32 dividido por 2. A gente vai manter aqui a raiz. Se a gente divide 32 por 2, dá 16, concorda? Logo, raiz de 16, que é 4. Ou seja, a raiz quadrada de 16 é 4. Ou raiz de 32 dividido por 2 é 4. E a terceira propriedade é potência sobre a raiz, que é uma potência dentro da raiz. O que a gente vai fazer? Se a potência for igual ao índice, você pode cortar. Ou seja, raiz de 25 ao quadrado é 25. Porque só sobra o 25 dentro.
Quando você corta o índice, você anula a raiz. Ou seja, raiz de 25 ao quadrado, raiz quadrada de 25 ao quadrado é 25. Se a gente pega outro exemplo, raiz cúbica de 8 elevado a 3, você corta o 3 com o 3, isso aqui vai ficar igual a 8. Ou seja, a gente vai pegar aqui o índice e cortar pela potência se for igual. E se for igual, você só vai manter o que está dentro e tirar a raiz. Isso fica 8, por exemplo. Tudo bem? De volta aqui, pessoal, para a gente terminar as propriedades de radiciação, eu trago para vocês a quarta propriedade, que é a raiz de uma raiz. Como que a gente vai resolver uma raiz que está dentro de outra raiz? Como, por exemplo, a gente tem aqui raiz cúbica de 8 dentro de outra raiz. Ou seja, raiz cúbica de 8. Como que a gente resolve isso? A gente vai resolver a raiz aqui dentro, que, vamos pegar aqui, por exemplo, raiz cúbica de 8. Isso é 2. Ou seja, a gente vai fazer o 2 aqui e vai manter a raiz externa. Ou seja, isso é a mesma coisa que raiz de 2. Raiz cúbica de 8 é nada mais nada menos que raiz de 2. Vamos pegar outro exemplo aqui. Raiz cúbica de raiz de 64. Se a gente resolve a raiz de 64, é 8. E a gente mantém a raiz que está externa, que é raiz cúbica, isso vai ficar raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 a gente pode resolver e a gente sabe que é 2. Porque 2 ao cubo é 8. Raiz cúbica de 8 tem que ser 2. E a próxima propriedade, pessoal, ela é bem importante, que é do número negativo, o índice ímpar. Normalmente, a gente fala que em raiz, a gente não pode ter um número negativo dentro da raiz. Só que a questão é o seguinte, não pode se o índice for par. Porque se o índice for par, a gente vai entrar nos números imaginários, números complexos. E quando o índice for ímpar, a gente consegue. Porque, pensa comigo, se a gente tem um índice par e a gente pega raiz quadrada de menos 4, tenta imaginar um número negativo vezes um outro número negativo que dá menos 4. Até então, a gente não consegue pensar no número real que aconteça isso. Agora, por exemplo, raiz cúbica de menos 8. Menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Só que mais 4 vezes o próximo menos 2 vai dar menos 8. Ou seja, é possível ter um número negativo se o índice for ímpar. Então, raiz cúbica de menos 8 é nada mais nada menos que menos 2. Se a gente pega, por exemplo, aqui raiz cúbica de menos 27, o índice é ímpar, né? Como, por exemplo, o 3 é ímpar, e aqui o 3 em cima também é ímpar, índice ímpar a gente consegue fazer. Raiz cúbica de menos 27 é menos 3, porque menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Mais 9 vezes menos 3 dá menos 27. E a próxima é simplificação de radicais. Eu vou até fazer aqui ela de dois jeitos, para vocês terem uma noção do que eu quero dizer. Quando a gente tem, por exemplo, raiz de 50. Se a gente fosse tentar resolver a raiz de 50 da forma convencional, a gente iria vir aqui, fatorar o 50. Então você pega 50 e fatora, vai ficar por 2, aqui 25, aqui 5, aqui 5, 5 de novo, e por 1. A gente vai ter, então, o seguinte, a gente vai escrever isso agora como raiz de 2 vezes 5 vezes 5. Esse 5 aqui ficaria 5 ao quadrado. Um número ao quadrado e o índice ser quadrado, a gente corta. Ou seja, isso aqui ficaria 5 raiz de 2. Só que a gente tem um jeito mais rápido de resolver isso, que é a simplificação de radicais. Pensa comigo, pessoal. Raiz de 50 é a mesma coisa que eu pegar raiz de 25 vezes 2. 25 vezes 2 não é 50? Ou seja, raiz de 50 é a mesma coisa que 25 vezes 2. 25, a gente sabe que a raiz dele é 5. Isso sai para fora. Ou seja, isso fica 5 do lado de fora, porque isso aqui também, 25 é 5 ao quadrado, e o quadrado corta, sai para fora da raiz. E o 2 mantém aqui dentro. Isso é 5 raiz de 2. Viu que como você usa o raciocínio lógico de simplificação de radicais, isso torna a operação bem mais rápida? E isso acaba facilitando as operações futuras da matemática. Tudo bem? De volta aqui, pessoal. Agora, a última propriedade da matemática em racionalização, em radiciação, na verdade, é a racionalização. Ela, na minha visão, é uma das propriedades mais importantes da radiciação, porque ela é muito usada em operações futuras.
E o interessante de saber dela é o seguinte: quando a gente tem uma raiz no denominador, a gente tem o objetivo de tirar essa raiz do denominador. E como que a gente vai tirar ela? A gente vai pegar e vai multiplicar pela essa mesma raiz em cima e embaixo. Ou seja, a gente vai, para tirar a raiz do denominador, a gente vai multiplicar por raiz de 3 em cima e multiplicar por raiz de 3 embaixo. Quando a gente faz isso, a gente vai ficar com 5 raiz de 3, que a gente multiplicou 5 pela raiz de 3. E embaixo, a gente vai ficar com raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Que é a mesma coisa, pessoal, que 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vai cortar com o índice ao quadrado, concorda comigo? Ou seja, isso aqui vai ficar como 3. Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, aqui embaixo vai ficar como o 3. E aqui em cima, 5 multiplicado por raiz de 3. Se desse para a gente cortar o 5 com 3, a gente cortaria, mas como não dá, a gente não faz isso. Mas se aqui, por exemplo, fosse 10, a gente cortaria 10 com 5, e aqui ficaria 1 raiz de 3, e embaixo ficaria 2. Concorda comigo? E isso tornaria ali mais simplificado ainda. Só que aqui, essa é a forma mais simplificada, 5 raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? E agora a gente vai com você. Vocês vão resolver esses exercícios aqui, como de costume. E aquele asterístico a gente vai deixar no comentário fixado ou na descrição a resolução deles. Eu vou dar um espaço aqui para vocês poderem anotar e tirar um print. E agora a gente vem aqui resolvendo. Raiz de 64, pessoal, a gente um número que ao quadrado seja a raiz de 64. Isso é nada mais, nada menos do que o 8. Logo, raiz de 64 é 8. Raiz cúbica de 27. Um número que ao cubo seja 27. O próprio 3. Se a gente vem aqui, raiz quadrada de 49 ao quadrado, a gente vai cortar os índices. Aqui lembra que o índice é 2? Ou seja, a gente corta o 2 com esse 2, vai sobrar o 49. Ou seja, raiz quadrada de 49 ao quadrado é 49. E raiz de 16 vezes 25. A gente pode multiplicar o 16 vezes 25, só que o mais fácil de se fazer aqui é pensar que raiz de 16 é 4 e raiz de 25 é 5. Isso é nada mais, nada menos que 4 vezes 5, que dá 20. Ou seja, raiz de 16 vezes 25 é 20. E depois os exercícios com asterísticos que vocês mesmos vão tentar resolver. A aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal e acesse nosso site wineditstudy.com. Lá você vai encontrar módulos, livros, cadernos de questões, simulados, preparatórios para o Enem, tudo que for possível para auxiliar você nos estudos. A gente está aqui para isso. Valeu, falou e fui!